O Além, 1. Em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2417, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, alertou que os pés de uma pessoa não se moverão no dia do julgamento até que ela responda a 5 perguntas. O primeiro é sobre sua vida e o que eles fizeram com ela. Isso se refere ao tempo dado a uma pessoa. Um muçulmano deve entender que a morte geralmente chega em um momento inesperado. Um muçulmano não deve presumir que chegará à velhice, pois muitos morrem antes que isso ocorra. Na realidade, não importa a idade que alguém alcance, todos admitem que sua vida passou num piscar de olhos. Um muçulmano não deve acreditar que obedecerá a Alá, o Exaltado, como comparecer às mesquitas para as orações congregacionais quando chegar à velhice, pois isso é uma ilusão. Mesmo que alguém chegue a essa idade, como estava muito absorto no mundo material durante sua vida, a mudança em seu ambiente terá pouco efeito positivo em seu caráter e obediência a Alá, o Exaltado. Um muçulmano deve, em vez disso, utilizar o tempo que lhe foi concedido em vez de atrasar obedecendo a Alá, o Exaltado, o que envolve cumprir seus comandos, abster-se de suas proibições e encarar o destino com paciência de acordo com as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Aquele que se comporta dessa maneira, usará as bênçãos que lhe foram concedidas de maneiras que agradem a Alá, o Exaltado. Isso garantirá que obtenham paz e sucesso em ambos os mundos, independentemente de quanto tempo vivam. Capítulo 16, An-Nahl, versículo 97. Todo aquele que praticar o bem, seja homem ou mulher, enquanto for crente, nos o faremos viver uma vida virtuosa e lhe daremos uma recompensa, na outra vida de acordo como melhor do que costumava fazer. Mas aquele que não utiliza seu tempo da maneira correta descobrirá que o desperdiça em coisas vãs, o que o impede de obter paz e sucesso em ambos os mundos, pois não usou seus recursos de maneiras agradáveis a Alá, o Exaltado. Capítulo 20 Taha, versículo 124. E quem se afastar da minha lembrança, terá uma vida difícil, e nos o recolheremos no dia da ressurreição cego. Não usar o tempo corretamente também será um grande arrependimento no dia do julgamento, especialmente quando observarem a recompensa daqueles que utilizaram seu tempo corretamente. A próxima pergunta aconselhada no hadith principal em discussão será sobre seu conhecimento e o que eles fizeram com ele. É importante para os muçulmanos se esforçarem para adquirir conhecimento religioso e mundano útil, e mais importante, agir sobre ele para satisfazer suas necessidades e as necessidades de seus dependentes, de acordo com os ensinamentos do Islã, e para obedecer a Alá, o Exaltado, e cumprir os direitos das pessoas corretamente. Aquele que permanece ignorante ou falha em agir sobre seu conhecimento, dificilmente alcançará sucesso em ambos os mundos. Uma pessoa só alcançará seu local desejado quando primeiro encontrar o caminho correto e então viajar por ele. Mas se uma pessoa falha em localizar o caminho correto, ou seja, obter conhecimento, ou falha em viajar por ele, ou seja, agir sobre seu conhecimento, ela não alcançará seu destino desejado, ou seja, sucesso em questões mundanas e religiosas. O conhecimento útil que é posto em prática leva a todo o bem, enquanto o uso indevido do conhecimento leva a problemas em ambos os mundos. A terceira e quarta perguntas que as pessoas serão feitas no dia do julgamento são sobre sua riqueza especificamente, como elas a ganharam e como a gastaram. Primeiro, os muçulmanos devem garantir que eles somente obtenham riqueza lícita e evitem riqueza duvidosa ou ilícita. Riqueza ilícita somente leva à rejeição de todas as ações justas de alguém. Isso foi indicado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 2342. Se a fundação de alguém é baseada no ilícito, então tudo que vem dela será considerado ilícito e, portanto, rejeitado por Alá, o Exaltado. Da mesma forma que a fundação interna do Islã é a intenção de alguém, a fundação externa do Islã é obter e utilizar o lícito.
Um muçulmano é livre para obter riqueza lícita e gastá-la em coisas lícitas, como satisfazer suas necessidades e as necessidades de seus dependentes, sem desperdício, excesso ou extravagância. A riqueza pode se tornar uma grande bênção para uma pessoa em ambos os mundos, quando é obtida e gasta corretamente. Mas se não for, isso se tornará um grande arrependimento para eles em ambos os mundos. É por isso que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 6444, que os ricos terão pouco bem no dia do julgamento, exceto aqueles que gastaram de maneiras agradáveis a Allah, o Exaltado. Antes de gastar em coisas vãs, deve-se refletir sobre perder a grande recompensa que será concedida àqueles que gastaram sua riqueza corretamente no dia do julgamento. Isso garantirá que eles gastem apenas de maneiras agradáveis a Allah, o Exaltado, e evitem gastos pecaminosos e vãos. A pergunta final será sobre o corpo de alguém e como ele o usou. Um muçulmano deve, portanto, usar todos os órgãos do seu corpo, como a visão e a audição, da maneira correta, conforme prescrito pelo Islã. Esta é a verdadeira gratidão e, portanto, leva a mais bênçãos. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7. E lembra-te de quando o teu Senhor proclamou: "Es fores grato, certamente te aumentarei e me favor." É preciso garantir que se evite o discurso mau e vão, pois este último será um grande arrependimento no dia do julgamento, e, como muitas vezes, leva ao discurso mau. Deve-se falar o que é bom, ou permanecer em silêncio. Além disso, eles devem usar sua força física de maneiras que sejam agradáveis a Allah, o Exaltado, antes que cheguem ao dia em que a percam e não sejam mais capazes de realizar ações justas. Espera-se que aquele que usa sua força da maneira correta seja apoiado por Allah, o Exaltado, durante seu tempo de fraqueza. Na verdade, aquele que usa sua boa saúde corretamente receberá a mesma recompensa quando adoecer, mesmo que não realize mais as mesmas boas ações. Isso foi aconselhado em um hadith encontrado no Imam Bukhari, Adab al-Mufrad, número 500. Finalmente, um muçulmano deve manter seus danos físicos e verbais longe de si mesmo e das posses dos outros, pois este é um sinal de um verdadeiro muçulmano e crente. Isto é confirmado em um hadith encontrado em Sunan an-Nasai, número 4.998. O além 2. Tem um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 1376, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, aconselhou algumas ações justas que continuam beneficiando um muçulmano após sua morte, a saber, caridade contínua, conhecimento útil e um filho justo que suplica por seus pais falecidos. É importante entender que legados mundanos vêm e vão. Quantas pessoas ricas e poderosas construíram impérios enormes apenas para que eles fossem despedaçados e esquecidos logo após sua morte? Os poucos sinais deixados por alguns desses legados só perduram para alertar as pessoas a não seguirem seus passos. Um exemplo disso é o grande império do faraó. O islamismo não apenas ensina os muçulmanos a enviar bênçãos à sua frente para o além, na forma de atos justos, mas também ensina os muçulmanos a deixar um legado adorável para trás, do qual eles e outras pessoas podem se beneficiar. Infelizmente, muitos muçulmanos estão tão preocupados com sua riqueza e propriedades que acabam deixando-as para trás, o que não os beneficia nem um pouco. Cada muçulmano não deve ser enganado a acreditar que tem muito tempo para criar um legado para si mesmo, pois o momento da morte é desconhecido e muitas vezes ataca as pessoas inesperadamente. Hoje é o dia em que um muçulmano deve realmente refletir sobre o legado que deixará para trás, e se for justo, deve louvar a Allah, o Exaltado, por conceder-lhe a força para fazê-lo. Mas se for algo que não o beneficiará, então deve preparar algo que o beneficiará após sua morte, para que não apenas envie o bem para a vida futura, mas também deixe o bem para trás. Espera-se que aquele que é cercado pelo bem dessa forma seja perdoado por Allah, o Exaltado.
A caridade contínua mencionada no hadith principal inclui qualquer coisa da qual a criação continua a se beneficiar, como um poço de água. Enquanto a criação se beneficiar dela, o doador continuará a receber recompensa, mesmo após sua morte. Conhecimento útil inclui conhecimento mundano e religioso, que beneficia as pessoas. De acordo com o hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 3641, deixar conhecimento útil para trás é a tradição de todos os profetas sagrados, que a paz esteja com ele. Portanto, os muçulmanos devem se esforçar para se concentrar em cumprir essa tradição, em vez de se concentrar em deixar riqueza e propriedades para trás. Esta parte do hadith principal também encoraja a pessoa a ganhar e agir com base em conhecimento benéfico, pois primeiro é preciso aprender antes de poder ensinar aos outros. Se alguém luta para aprender e ensinar, então deve se organizar para que outra pessoa aprenda e ensine, como patrocinar um estudante de conhecimento. Isso garantirá que eles ganhem uma parte integral da recompensa de qualquer conhecimento útil espalhado por este estudante de conhecimento. A última coisa mencionada no hadith principal só pode ser cumprida quando alguém cria seu filho de acordo com os ensinamentos islâmicos. Caso contrário, eles não se incomodarão em suplicar em nome de seus pais falecidos com sinceridade. A melhor maneira de conseguir isso é liderar pelo exemplo. Ou seja, um pai deve aprender e agir de acordo com os ensinamentos islâmicos e ser um modelo prático para seu filho seguir. Aquele que se comporta dessa maneira descobrirá que seu filho se tornará uma bênção para ele durante sua vida e após sua morte, pois seu filho suplicará sinceramente em seu nome regularmente. O além 3. Tem um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 6442, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, aconselhou que a verdadeira riqueza de uma pessoa é o que ela envia para outra vida, enquanto o que ela deixa para trás é, na realidade, a riqueza de seus herdeiros. É importante que os muçulmanos enviem o máximo de bênçãos, como suas riquezas, que puderem para o além, usando-as de maneiras que sejam agradáveis a Allah, o Exaltado. Isso inclui gastar com as próprias necessidades e as necessidades de seus dependentes, sem ser perdulário, excessivo ou extravagante. Isso foi aconselhado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 4006. Mas se um muçulmano não usar suas bênçãos corretamente, elas se tornarão uma fonte de estresse e punição para eles em ambos os mundos, pois se esqueceram de Allah, o Exaltado. Capítulo 20 Taha, versículo 124. E quem se afastar da minha lembrança, terá uma vida difícil, e nos o recolheremos no dia da ressurreição cego. E se eles os acumularem e os deixarem para seus herdeiros, então eles serão responsabilizados por obtê-los, mesmo que outros os desfrutem depois que eles partirem. Isso foi indicado em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2379. Além disso, se seus herdeiros usarem as bênçãos corretamente, então eles obterão recompensa de Allah, o Exaltado, enquanto aquele que as coletou ficará de mãos vazias no dia do julgamento. Ou se seu herdeiro usar mal as bênçãos, então isso se tornará um grande arrependimento tanto para aquele que ganhou a bênção, quanto para seu herdeiro, especialmente se eles não ensinaram seu herdeiro, como seu filho, como usar corretamente as bênçãos, pois isso era um dever deles. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 2928. Um muçulmano deve lembrar que a família e todas as bênçãos mundanas que eles acumularam os abandonarão em seu túmulo e apenas suas ações permanecerá com eles. Isso foi avisado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 6514. Portanto, eles devem converter suas bênçãos mundanas em boas ações, usando-as de maneiras que agradem a Allah, o Exaltado, para que as levem consigo para seu túmulo solitário.
Os muçulmanos devem, portanto, cumprir suas responsabilidades para com Alá, o Exaltado, e as pessoas, e garantir que levem o restante de suas bênçãos com eles para a outra vida, usando-as corretamente, conforme prescrito pelo Islã. Caso contrário, eles levarão uma vida estressante neste mundo, mesmo que possuam o mundo inteiro, pois Alá, o Exaltado, o controlador dos corações, só concede paz de espírito àqueles que usam suas bênçãos mundanas de maneiras que lhe agradam, e eles ficarão de mãos vazias e cheios de arrependimentos no dia do julgamento. Capítulo 18 Al-Kahf, versículos 103 a 104. Dice: Debemos nos, os crentes, informalos sobre os maiores perdedores quanto a suas ações. Eles ao aqueles cujo esforço é perdido na vida mundana, enquanto pensam que está os saindo bem no trabalho. O Além 4. Em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 2559, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou que o paraíso é cercado por dificuldades e o inferno é cercado por desejos. Isso significa que o caminho que leva ao paraíso contém dificuldades e sofrimentos. Na maioria dos casos, uma pessoa não pode obter o bem neste mundo sem passar por algum tipo de dificuldade, como exercer sua energia. Então, como alguém pode acreditar que pode obter o paraíso sem enfrentar dificuldades? Se alguém virar as páginas da história, observará que os justos sempre enfrentaram dificuldades. Mas como sabiam que o caminho do paraíso continha dificuldades, eles mantiveram seu foco no destino, em vez das dificuldades. De fato, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, uma vez declarou que ninguém havia sido testado mais do que ele, em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 2472. Portanto, os muçulmanos devem perceber o fato de que enfrentar algumas dificuldades neste mundo é um preço extremamente pequeno a pagar para obter a bem-aventurança permanente do paraíso. Portanto, eles devem se concentrar constantemente no destino, em todos os momentos de facilidade, para que adotem a gratidão, o que envolve usar as bênçãos que foram concedidas de maneiras que agradem a Alá, o Exaltado, e se concentrar no destino em todos os momentos de dificuldade, adotando a paciência, o que envolve evitar reclamar e manter a obediência sincera a Alá, o Exaltado, por meio da fala e das ações. O caminho para o inferno é cheio de desejos. Isso indica a importância de manter a obediência a Alá, o Exaltado, em todos os momentos, cumprindo seus comandos, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência, de acordo com as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Embora não seja ilegal desfrutar de prazeres lícitos neste mundo, um muçulmano deve minimizá-los o máximo possível, pois esses desejos lícitos geralmente levam a desejos ilícitos. É por isso que um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 1205, aconselha que aquele que se comporta dessa maneira protegerá sua fé e honra. Um muçulmano nunca deve obedecer a seus desejos ou aos desejos dos outros, se isso significar que desobedecerá a Alá, o Exaltado, pois o prazer de satisfazer os desejos desaparece rapidamente, enquanto o arrependimento e a punição potencial durarão muito. Para concluir, um desejo realizado não fará com que alguém se sinta melhor se acabar no inferno. E uma dificuldade que alguém enfrenta não fará com que se sinta mal se acabar no paraíso. O Além 5. Em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 7232, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Alá estejam com ele, aconselhou que as pessoas serão ressuscitadas no dia do julgamento, no mesmo estado em que morreram na terra. Isso significa que se uma pessoa morre no bem, ela será ressuscitada no bem. Mas se ela morre no mal, ela será ressuscitada de uma forma má. Um muçulmano não deve viver em descuido acreditando que, como eles têm fé no Islã, isso garante que eles morrerão e, portanto, serão ressuscitados em um bom estado no dia do julgamento.
se eles persistirem na desobediência de Alá, o Exaltado, e então morrerem neste estado sem se arrependerem sinceramente, então eles serão ressuscitados de uma forma maligna. Não é preciso ser um estudioso para determinar o que acontecerá com essa pessoa no dia do julgamento. Deste hadith pode-se entender que a maneira como eles morrerão será no mesmo estado em que viveram. Ou seja, se eles viveram em obediência a Alá, o Exaltado, cumprindo sinceramente seus comandos, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência de acordo com as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, então eles morrerão em um bom estado e, portanto, serão ressuscitados em um bom estado, o que inclui ser ressuscitado com os justos, pois eles praticamente seguiram seus passos. Isso foi indicado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 3688. Um muçulmano não deve, portanto, trilhar o caminho para o inferno desobedecendo a Alá, o Exaltado, o que envolve o mau uso das bênçãos que ele lhes concedeu, e acreditar que eles serão ressuscitados de alguma forma em um bom estado, juntando-se assim aos piedosos no paraíso. Capítulo 20 Taha, versículos 124 a 126. E quem se afastar da minha lembrança terá uma vida deprimida. Isto é difícil. E nos o recolleremos, isto é, o ressuscitaremos, cego no dia da resurreição. Ele dirá, meu Senhor, porque me fizeste cego, enquanto eu estava uma vez enxergando. Alá dirá, assim chegará a ti os nosos sinais, e tu os esqueceste, isto é, os desconsideraste. E assim serás esquecido neste dia. O além 6. Em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 7420, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, alertou que a única riqueza que alguém realmente possui está conectada a 3 coisas. O primeiro é o que uma pessoa gasta de sua riqueza na obtenção e consumo de alimentos. Um muçulmano deve gastar razoavelmente em alimentos sem excesso, desperdício ou extravagância, pois isso pode ser considerado um pecado. Capítulo 7 Al-Araf, versículo 31. E comam e bebam, mas não exagerem. Na verdade, ele não gosta daqueles que cometem excessos. É vital para os muçulmanos consumirem apenas o lícito, pois a súplica de alguém é rejeitada se eles consumirem o ilícito, de acordo com um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 2346. Se a súplica de alguém é rejeitada, como o resto de suas ações podem ser aceitas por Alá, o Exaltado? De fato, um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 2342, indica que qualquer boa ação enraizada no ilícito é rejeitada. Assim como a fundação interna do Islã é a intenção de alguém, da mesma forma, a fundação externa do Islã é obter e utilizar o lícito. Por fim, um muçulmano deve adotar a mentalidade de comer alimentos simples, de modo que coma para viver e não viva para comer, sendo constantemente distraído por seu estômago de responsabilidades e deveres mais importantes. A próxima coisa em que alguém gasta sua verdadeira riqueza é em suas roupas. Novamente, um muçulmano deve evitar extravagância e desperdício, pois essas pessoas foram rotuladas como irmãs do diabo. Capítulo 17 Al-Isra, versículo 27. Na verdade, os perdulários são irmãos dos demônios. Um muçulmano deve ficar satisfeito com roupas bonitas, limpas e simples, pois este é um aspecto da fé, de acordo com um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 4118. O islamismo não é contra parecer bonito, mas é preciso entender que isso é facilmente obtido sem gastar muita riqueza ou tempo. A dedicação em parecer bonito nunca deve impedir alguém de seus deveres e responsabilidades. A verdade é que quanto mais alguém se entrega à sua aparência, mais ele adotará extravagâncias em outros aspectos de sua vida, como seu carro, casa e comida. Isso o impedirá de usar as bênçãos que recebeu de maneiras que agradem a Alá, o Exaltado. Isso leva a dificuldades em ambos os mundos. Capítulo 20 Taha, versículo 124.
E quem se afastar da minha lembrança, terá uma vida difícil, e nos o recolheremos no dia da ressurreição cego. A riqueza final que uma pessoa realmente possui é o que ela envia adiante para a outra vida, gastando-a de maneiras que sejam agradáveis a Alá, o Exaltado. Isso inclui gastar com as próprias necessidades e as necessidades de seus dependentes, de acordo com os ensinamentos do Islã, sem desperdício, excesso ou extravagância. Isso inclui todas as bênçãos que alguém recebeu, não apenas riqueza. Quanto mais alguém usa essas bênçãos de maneiras agradáveis a Alá, o Exaltado, mais paz e sucesso em ambos os mundos obterá. Capítulo 16, An-Nahl, versículo 97. Todo aquele que praticar o bem, seja homem ou mulher, enquanto for crente, nos o faremos viver uma vida virtuosa e lhe ache daremos uma recompensa, na outra vida de acordo com o melhor do que costumava fazer. Para concluir, um muçulmano deve lembrar que as duas primeiras coisas já foram garantidas por Alá, o Exaltado, pois são uma parte de sua provisão que não pode mudar, e foi alocada a eles, mais de 50 mil anos antes da criação dos céus e da terra. Isso é confirmado em um hadith, encontrado em Sahih Muslim, número 6748. Portanto, eles devem ser moderados em buscá-los, e em vez disso, focar mais no último aspecto. Todas as outras formas de obter e usar riqueza, na realidade, não pertencem a uma pessoa e serão deixadas para trás para que outros aproveitem, mesmo que sejam responsabilizados por isso no dia do julgamento. O Além 7. Em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 2864, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou que no dia do julgamento o sol será trazido a 2 milhas da criação. Isso fará com que as pessoas suem de acordo com os atos que realizaram durante suas vidas na terra. O suor de algumas pessoas chegará até os tornozelos, de algumas até os joelhos, e para outras chegará até a boca. Basta refletir sobre as vezes em que foram submetidos ao clima intenso do verão, e como o calor afetou sua atitude e comportamento, para apreciar o quão difícil será a situação no dia do julgamento, quando o sol for trazido tão perto deles. Isso mostra que aqueles que se esforçam arduamente e exercem esforços sinceros na obediência a Alá, o Exaltado, cumprindo seus comandos, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência de acordo com as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, encontrarão relaxamento no dia do julgamento. Mas aqueles que foram preguiçosos, relaxados e usaram mal as bênçãos que lhes foram concedidas durante suas vidas na terra, serão submetidos a grande estresse no dia do julgamento. Simplificando, aquele que se esforça aqui relaxará lá, mas aquele que relaxa aqui se esforçará lá em dificuldade. Da mesma forma que as pessoas se esforçam arduamente neste mundo material, para que obtenham uma vida confortável e até mesmo uma aposentadoria confortável, mesmo que atingir a idade de aposentadoria não seja garantido, os muçulmanos devem se esforçar ainda mais arduamente neste mundo obedecendo a Alá, o Exaltado, usando as bênçãos que lhes foram concedidas de maneiras que agradem a Ele, para que possam obter paz e conforto neste mundo e no dia que é garantido que ocorrerá. É um sinal de grande ignorância se esforçar por um dia que nunca se pode alcançar, ou seja, o dia da aposentadoria, e não se esforçar por um dia que eles têm a garantia de alcançar e experimentar, ou seja, o dia do julgamento. O Além 8. Em um hadith encontrado em Jami et-Tirmidhi, número 484, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou que a pessoa que estará mais próxima dele, no dia do julgamento, será aquela que lhe enviar mais bênçãos e saudações. Enviar bênçãos e saudações ao santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, foi ordenado verbalmente no Alcorão Sagrado e aconselhado em muitos hadiths, como o encontrado em Sahih Bukhari, número 3370. Capítulo 33, Al-Ahzab, versículo 56. De fato, Alá confere bençaos ao profeta e seus anjos,
pedem a ele para fácelo. O vos que crestes, pedi a Alá para conferir, bensaos a ele e pedi, a Alá para ele ache conceder paz. Mas é importante notar que, se alguém deseja enviar bênçãos e saudações corretamente a ele, deve apoiar suas palavras por meio de ações, aprendendo e agindo de acordo com suas tradições. Não deve reordenar a prioridade de suas tradições de acordo com seus desejos. Este é, de fato, o primeiro passo que permite que se cumpra outro versículo do Alcorão Sagrado, capítulo 3, Ali Imran, versículo 31. Dice profeta Muhammad que a paz e as bensaos estejam com ele. Se você ama a Alá, então siga-me. Assim Alá o amará e perdoará seus pecados. Quando alguém persiste nessa atitude, isso permitirá que ele priorize a preparação para o além, em vez deste mundo material, sem negligenciar seus deveres mundanos. Ou seja, isso mostrará a ele como usar as bênçãos que recebeu corretamente para que cumpra seus deveres para com Alá, o Exaltado, e para com as pessoas. Isso inclui atender às suas necessidades e às necessidades de seus dependentes, sem desperdício, excesso ou extravagância. Isso permitirá que ele navegue por cada situação corretamente, sejam momentos de facilidade ou dificuldades, sem exagerar na dedicação ao mundo material, seus próprios desejos ou outras pessoas. Essa atitude permitirá que ele coloque tudo e todos em seu devido lugar dentro de sua vida, sem negligenciar ou se dedicar excessivamente a nada ou a qualquer pessoa. Alá, o Exaltado, não teria dado um exemplo na vida do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, que não fosse possível seguir e adotar. Capítulo 33, Al-Ahzab, versículo 21. Certamente, para ti, ano mensageiro de Alá excelente modelo para todos aqueles cuja esperança está en Alá, en o último dia e que se lembram de Alá frequentemente. Cada pessoa pode alcançar isso de acordo com seu próprio potencial, mas isso requer um esforço sincero que é apoiado por ações. Este é o verdadeiro significado de enviar bênçãos e saudações ao santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Aquele que se comporta dessa maneira prova praticamente seu amor pelo santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, e como resultado eles se juntarão a ele na vida após a morte. Isso foi indicado em um hadith, encontrado em Sahih Bukhari, número 3688. O Além 9. Em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2460, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou que um túmulo é um jardim do paraíso ou um poço do inferno. Este hadith explica ainda que quando um crente bem-sucedido é colocado em seu túmulo, ele se alarga e se torna confortável para eles, enquanto o túmulo de uma pessoa pecadora se torna extremamente restrito e prejudicial para eles. É importante notar que, na realidade, cada pessoa leva o jardim do paraíso ou o poço do inferno com ela quando parte deste mundo na forma de suas ações. Se um muçulmano obedece a Alá, o Exaltado, cumprindo seus comandos, abstendo-se de suas proibições, e encara o destino com paciência de acordo com as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, então isso garantirá que eles usem as bênçãos que lhes foram concedidas de maneiras que agradem a Alá, o Exaltado. Isso garantirá que eles preparem as ações necessárias para fazer de seu túmulo um jardim do paraíso. Mas se eles desobedecerem a Alá, o Exaltado, ao usar mal as bênçãos que lhes foram concedidas, então seus pecados criarão o poço do inferno, em que eles descansarão até o dia do julgamento. Portanto, os muçulmanos devem agir hoje e não atrasar essa preparação, pois a hora da morte é desconhecida e muitas vezes chega de repente. Adiar para um amanhã que não se pode ver é tolice e só leva a arrependimentos. Da mesma forma que uma pessoa gasta muita energia e tempo embelezando sua casa neste mundo, a casa em que permanecerá por pouco tempo, ela deve se esforçar mais para embelezar seu túmulo, pois a jornada até ele é inevitável e a estadia lá é muito longa.
E se alguém sofre em seu túmulo, o que se segue só será pior. Isso foi avisado em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 4267. Nunca se deve esquecer que as pessoas e as coisas mundanas, como seus negócios, aos quais dedicam a maior parte de sua energia, os abandonarão quando chegarem ao túmulo. Somente suas ações os acompanharão, as mesmas ações que determinarão se serão colocados em um jardim do paraíso ou em um poço do inferno. Finalmente, uma pessoa não deve ser enganada ao assumir que sua fé é boa o suficiente para garantir seu jardim do paraíso. A fé é um estado interior que deve ser refletido externamente através de suas ações. Isto é o que o conhecedor do que está nos corações ordenou. Capítulo 16 Anal, verso 97. Todo aquele que pratica a justiça, seja homem ou mulher, enquanto for crente. Certamente lhes daremos a recompensa, na outra vida, segundo o melhor do que fizeram. E a verdade é que, assim como a fé é como uma árvore, ela deve ser regada e nutrida por atos justos. Se alguém falha em nutrir sua planta de fé, então pode muito bem descobrir que ela murcha antes de chegar ao túmulo. O além 10. Em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 103, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, alertou que aqueles que tiverem suas ações examinadas por Alá, o Exaltado, no dia do julgamento serão punidos. É importante que os muçulmanos entendam que, embora desfrutar dos prazeres lícitos deste mundo material não seja proibido, eles frequentemente levam ao ilícito. Por exemplo, a fala vã é geralmente o primeiro passo antes da fala pecaminosa. Além disso, quanto mais alguém se entrega a coisas lícitas desnecessárias, maior será sua responsabilidade no dia do julgamento. Deve-se ter em mente que o dia do julgamento será um dia difícil. Por exemplo, o sol será trazido a 2 milhas da criação. Isso foi confirmado em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 2421. Enquanto alguém espera por sua prestação de contas, e durante seu julgamento final, o inferno estará cara a cara com ele. Portanto, quanto mais longa for a prestação de contas, mais estresse ele suportará. Mesmo assim, um muçulmano pode ser perdoado e salvo por Alá, o Exaltado, mas, no entanto, quanto mais longa for sua prestação de contas, maior será o estresse que ele suportará. Visto que o dia do julgamento durará 50.000 anos, de acordo com o Alcorão Sagrado, não faz sentido desfrutar de algumas décadas de prazeres lícitos, se isso significa que alguém enfrentará uma difícil responsabilidade em um dia que durará tanto tempo. Capítulo 70 Al-Ma'arij, versículo 4. Durante um dia cuja extensão é de 50.000 anos. Portanto, é melhor levar uma vida simples para minimizar a responsabilidade no dia do julgamento. É uma das razões pelas quais o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 4118, que a simplicidade é parte da fé. É uma vida simples que fará com que os muçulmanos mais pobres entrem no paraíso 500 anos antes dos muçulmanos ricos, pois sua contabilidade será menor. Isso foi confirmado em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 4122. Visto que as pessoas geralmente não vivem mais de 80 anos, faz sentido viver uma vida indulgente, se isso leva a um atraso na entrada no paraíso por 500 anos? Isso supondo, é claro, que a pessoa entre no paraíso diretamente sem ser punida no inferno primeiro. Um muçulmano deve sempre lembrar que quanto mais ele se entrega às coisas mundanas lícitas, mais ele enfrentará estresse neste mundo, mais ele o distrairá da preparação para o além, que envolve usar as bênçãos que lhe foram concedidas de maneiras que agradam a Alá, o Exaltado, e mais difícil será sua responsabilidade no dia do julgamento.
Enquanto isso, aquele que leva uma vida simples, pela qual obtém e utiliza coisas mundanas de acordo com suas necessidades e responsabilidades, sem desperdício, excesso e extravagância, obterá paz de espírito e corpo, e será encorajado a se preparar praticamente para o dia do julgamento, o que leva a uma contabilidade final mais fácil. Não é preciso ser um estudioso para determinar qual caminho é o melhor. O Além, 11. Em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 1372, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, confirmou que há punição no túmulo. Muitos versos e hadiths do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, discutem esta fase que todas as pessoas enfrentarão de alguma forma ou maneira. Como é inevitável, os muçulmanos devem se preparar para isso, pois a luz ou a escuridão do túmulo não vem do próprio túmulo. São as ações de alguém que escurecem ou iluminam seu túmulo. Da mesma forma, são as ações de alguém que determinarão se eles enfrentarão punição ou misericórdia em seu túmulo. A única maneira de se preparar para isso é por meio da piedade, que consiste em cumprir os comandos de Allah, o Exaltado, abster-se de suas proibições e enfrentar o destino com paciência, de acordo com as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Isso garantirá que a pessoa use as bênçãos que recebeu de maneiras que agradem a Allah, o Exaltado. Essas ações justas protegerão a pessoa da punição do túmulo, pela permissão e misericórdia de Allah, o Exaltado. É estranho como um muçulmano dedica tanto tempo, energia e riqueza para tornar seu lar terreno confortável, mesmo que sua estadia neste mundo seja curta, enquanto eles prestam pouca atenção em tornar seu túmulo confortável, mesmo que sua estadia no túmulo seja longa e mais séria. Os muçulmanos costumam viajar para cemitérios para enterrar seus parentes e amigos. Mas muito poucos realmente percebem que um dia, mais cedo ou mais tarde, sua vez chegará. Embora a maioria dos muçulmanos dedique a maior parte de seus esforços para agradar sua família e ganhar riqueza, em vez de agradar a Allah, o Exaltado por meio de ações justas, um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2379, alerta que essas duas coisas, às quais os muçulmanos dão prioridade, os abandonarão em seus túmulos, e apenas suas ações permanecerá com eles. Portanto, faz sentido para um muçulmano dar prioridade à obtenção de ações justas, em vez de agradar sua família e obter riqueza em excesso. Isso não significa que se deva abandonar sua família e riqueza, mas significa que eles devem cumprir seu dever para com sua família de acordo com os ensinamentos do Islã, sem exagerar ao negligenciar seus deveres para com Allah, o Exaltado, e obter apenas a riqueza necessária para isso. Quando isso é feito corretamente, também se torna uma ação justa. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 4006. Nunca se deve abandonar seus deveres para com Allah, o Exaltado, pelo bem de sua família ou riqueza, pois isso só levará a um túmulo isolado, solitário e escuro. Capítulo 20 Taha, versículo 55. Dela isto é da terra nos te criamos, e para ela te faremos retornar, e dela te extraremos outra vez. O Além, 12. Em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 3120, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou que cada pessoa responderia a 3 perguntas no túmulo. A primeira pergunta será: quem é seu Senhor? Para responder a essa pergunta corretamente, um muçulmano não deve apenas acreditar em Allah, o Exaltado, mas provar essa crença por meio de ações. Isso só é alcançado cumprindo seus comandos, abstendo-se de suas proibições e enfrentando seus decretos com paciência. Isso garantirá que eles usem as bênçãos que lhes foram concedidas de maneiras que agradem a Allah, o Exaltado. É essa mesma prova que apoiará um muçulmano em seu túmulo quando ele se deparar com essa questão. É importante notar que mesmo alguns não muçulmanos acreditam em Allah, o Exaltado,
Mas eles falharão em responder a essa pergunta corretamente, pois não usaram as bênçãos que lhes foram concedidas de maneiras que agradassem a ele durante suas vidas na terra. Se apenas acreditar nele fosse o suficiente, então esses não muçulmanos teriam sucesso nessa questão. Mas é bastante evidente que eles não terão sucesso. A próxima pergunta será: qual é sua religião? Se um muçulmano deseja responder corretamente, ele não deve apenas acreditar no islamismo, mas implementar seus ensinamentos na prática, em sua vida cotidiana. Isso envolve se esforçar sinceramente para obter e agir de acordo com os ensinamentos do Alcorão Sagrado e as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. É a razão pela qual obter conhecimento útil se tornou um dever de todos os muçulmanos, de acordo com um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 224. Seguir o islamismo vai além dos poucos deveres obrigatórios e envolve agir de acordo com seus ensinamentos em todos os aspectos da vida de alguém, como a vida social, financeira, profissional e pessoal. A pergunta final, de acordo com este hadith, será: quem é seu profeta? É importante notar que até mesmo algumas das nações passadas acreditavam em seus profetas, que a paz esteja com eles, mas como não seguiram seus passos corretamente, eles falharão em responder a esta pergunta corretamente. Se um muçulmano deseja responder a esta pergunta corretamente, ele não deve apenas declarar verbalmente sua crença no santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, mas aprender ativamente e agir de acordo com suas tradições e ensinamentos. Este é o propósito de enviar profetas sagrados, que a paz esteja com eles, ou seja, segui-los na prática. Capítulo 33, Al-Ahzab, versículo 21. Certamente, para ti, ano mensageiro de Alá, un excelente modelo para todos aqueles cuja esperança está en Alá, en o último dia e que se lembram de Alá frequentemente. A misericórdia, o amor e o perdão de Alá, o exaltado, que ajudarão um muçulmano a responder a esta pergunta corretamente, só é possível obter através deste método. Capítulo 3, Al-Imran, versículo 31. Dice: se amais a Alá, seguime assim, Alá vos amará e perdoará os vosos pecados. E Alá é perdoador e misericordioso. Para concluir, assim como as questões em um exame escrito ou oral não podem ser respondidas com sucesso sem aprender o conhecimento na prática, por meio do estudo e da revisão, uma pessoa também não pode responder as perguntas do túmulo com sucesso sem aprender e agir na prática de acordo com os ensinamentos do Alcorão Sagrado e as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, em todos os aspectos da vida. O Além 13. Tive um pensamento que queria compartilhar. Eu estava refletindo sobre as diferentes dificuldades e momentos de facilidade que as pessoas enfrentam ao longo de suas vidas. Há coisas que um muçulmano pode lembrar para manter seu foco na obediência a Alá, o Exaltado, que envolve cumprir seus comandos, abster-se de suas proibições e encarar o destino com paciência. Uma dessas coisas é lembrar de um fato que é apoiado por um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 7088. Ele indica que a pessoa que acaba no paraíso não será incomodada pelas dificuldades que enfrentou durante sua vida na terra. E a pessoa que acaba no inferno não se sentirá melhor quando for lembrada dos luxos que desfrutou durante sua vida na terra. Uma pessoa não deve ser enganada, pensando que o além é como este mundo. Neste mundo, as dificuldades incomodam as pessoas mesmo depois que elas passam. E os momentos em que uma pessoa desfruta de luxos podem fazê-la se sentir melhor mesmo se estiver na prisão. Mas este não é o caso em relação ao além. Então, um muçulmano deve se lembrar deste fato quando estiver enfrentando dificuldades, sabendo que isso não o incomodará em nada se acabar no paraíso. E pecados, coisas vãs e os luxos deste mundo não o farão se sentir melhor se acabar no inferno. Essa atitude é um forte mecanismo que encoraja o muçulmano à obediência a Alá, o Exaltado, se ele refletir sobre isso com frequência.
O Além 14. Li um artigo de notícias há algum tempo que eu queria discutir brevemente. Ele relatava sobre uma pessoa cuja empresa faliu depois que eles enfrentaram algumas dificuldades e os arrependimentos que eles tiveram sobre esse problema. É importante para os muçulmanos entenderem que sempre que eles enfrentam qualquer tipo de fracasso mundano ou arrependimentos, eles devem se lembrar dos arrependimentos que as pessoas terão na vida após a morte, como mencionado no capítulo 89 Al-Fajr, versículo 24. Ele dirá: "Oh, eu queria ter enviado algo de bom para minha vida." Neste mundo, o arrependimento de alguém sempre será seguido por outra chance ou outras opções que eles podem perseguir para obter sucesso novamente. Mas o arrependimento e o fracasso do além são algo que não pode ser retificado, ou seja, não há segundas chances no próximo mundo. Ninguém terá a oportunidade de retornar à Terra para agir de forma diferente. Portanto, todo muçulmano deve se preocupar mais com os fracassos que pode encontrar no além do que com os fracassos e arrependimentos deste mundo. Isso não significa que não se deve lutar para alcançar o sucesso legal neste mundo. Significa que eles devem sempre priorizar obter sucesso no além, em vez de obter sucesso neste mundo. Esta é uma mentalidade importante que os muçulmanos devem adotar, antes de chegarem a um dia em que refletir sobre seus fracassos e arrependimentos não os ajudará nem um pouco. Capítulo 89 Al-Fajr, versículo 23. He trazido à vista aquele dia e o inferno. Aquele dia o homem se lembrará, mas como que bem para ele será a lembrança. O Além 15. Li um artigo de notícias há algum tempo que eu queria discutir brevemente. Ele relatava a biografia de uma pessoa famosa, as coisas que ela conquistou e os arrependimentos que ela tem. Os muçulmanos devem entender que os arrependimentos podem ser classificados em duas categorias. A primeira são os arrependimentos sobre coisas mundanas, como não se casar ou ter filhos. A segunda categoria são os arrependimentos que alguém terá em seu túmulo e no dia do julgamento, como não fazer melhor uso de seus recursos e bênçãos para agradar a Alá, o Exaltado. Os arrependimentos mundanos, independentemente do que sejam, nunca serão permanentes, pois terminarão quando alguém realizar seu desejo, mudar de ideia ou morrer. Eles são temporários por natureza, pois o tempo máximo que alguém pode ter esse tipo de arrependimento é até sua morte. E eles não são tão significativos, pois esses arrependimentos podem levar à tristeza, mas não à punição ou tormentos severos. Além disso, esses arrependimentos terminarão se uma pessoa atingir o paraíso pela misericórdia de Alá, o Exaltado. Por outro lado, os arrependimentos do além são duradouros, pois o tempo no túmulo e no dia do julgamento serão muito mais longos do que a vida de alguém nesta terra. Eles não terminarão até que alguém entre no paraíso, o que pode não acontecer ou pode ocorrer após um tempo extremamente longo, pois um único dia no além é equivalente a 1000 anos na terra. Capítulo 22 Al-Hajj, versículo 47. E na verdade, dia para o teu Senhor é como 1000 anos daqueles que tu contaste. Por fim, esses arrependimentos são muito significativos, pois podem levar a uma punição severa e tormento no além. Portanto, um muçulmano deve refletir sobre isso e ser gentil consigo mesmo, esforçando-se para remover os arrependimentos potenciais que terá no túmulo e no dia do julgamento, antes de tentar remover os arrependimentos deste mundo. Capítulo 89 Al-Fajr, versículos 23 e 24. He trazido à vista aquele dia e o inferno. Aquele dia o homem se lembrará, mas como isto é que bem, para ele será a lembrança. Ele dirá: oh, eu queria ter enviado adiante algum bem para minha vida. O Além 16. Muitos versos e hadifes do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, discutem esta fase que todas as pessoas enfrentarão de alguma forma ou maneira. Como é inevitável, os muçulmanos devem se preparar para isso, pois a luz ou a escuridão do túmulo não vem do próprio túmulo.
São as ações de alguém que escurecem ou iluminam seu túmulo. Da mesma forma, são as ações de alguém que determinarão se eles enfrentarão punição ou misericórdia em seu túmulo. A única maneira de se preparar para isso é obedecendo a Alá, o Exaltado, que consiste em cumprir os comandos de Alá, o Exaltado, abster-se de suas proibições e enfrentar o destino com paciência de acordo com as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Isso garantirá que a pessoa use as bênçãos que recebeu de maneiras que agradem a Alá, o Exaltado. Os muçulmanos costumam viajar para cemitérios para enterrar seus parentes e amigos. Mas muito poucos realmente percebem que um dia, mais cedo ou mais tarde, sua vez chegará. Embora a maioria dos muçulmanos dedique a maior parte de seus esforços para agradar sua família e ganhar riqueza, em vez de agradar a Alá, o Exaltado por meio de ações justas, um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2379, alerta que essas duas coisas às quais os muçulmanos dão prioridade, os abandonarão em seus túmulos, e apenas suas ações permanecerá com eles. Portanto, faz sentido para um muçulmano dar prioridade à obtenção de ações justas para agradar sua família e obter riqueza em excesso. Isso não significa que se deva abandonar sua família e riqueza, mas significa que eles devem cumprir seu dever para com sua família de acordo com os ensinamentos do Islã, sem exagerar ao negligenciar seus deveres para com Alá, o Exaltado, e obter apenas as coisas mundanas, como riqueza, de que precisam para conseguir isso. Quando isso é feito corretamente, torna-se uma ação justa também. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 4006. Nunca se deve abandonar seus deveres para com Alá, o Exaltado, por causa de coisas mundanas, como sua família ou riqueza, pois isso só fará com que eles usem mal as bênçãos que lhes foram concedidas. Isso, por sua vez, levará a um túmulo isolado, solitário e escuro. O Além 17. O toque da trombeta levará à morte da criação. Isso foi confirmado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 7381. O importante a aprender é que este é um chamado que ninguém pode ou irá rejeitar responder. Ele levará à ressurreição e ao julgamento final. Portanto, os muçulmanos devem responder ao chamado de Alá, o Exaltado, através do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, através da obediência sincera, cumprindo os comandos de Alá, o Exaltado, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência de acordo com as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Isso garantirá que eles usem as bênçãos que lhes foram concedidas de maneiras que agradem a Alá, o Exaltado. Capítulo 8 Anfal, versículo 24. O vos que credes, respondei a Deus e ao mensageiro quando ele vos chamar para aquilo que vos dá vida. Quem responder a este chamado neste mundo, achará o chamado final fácil de suportar e responder. Enquanto isso, aquele que vive desatento ao chamado de Alá, o Exaltado neste mundo, ao usar mal as bênçãos que lhe foram concedidas, não encontrará paz nele e será forçado a responder ao chamado da trombeta, o que será um grande fardo para ele suportar e responder. Uma pessoa só pode ignorar o chamado de Alá, o Exaltado, por tanto tempo, pois o chamado final ocorrerá, mais cedo ou mais tarde, e ninguém será capaz de evitá-lo ou ignorá-lo. Se isso for inevitável, faz sentido que se responda a isso agora, hoje, em vez de viver em desatenção. Se alguém ouvir o toque da trombeta enquanto desatento, nenhuma ação ou arrependimento o beneficiará, e o que vem depois para essa pessoa será ainda mais assustador. O Além 18. Este ponto está conectado ao capítulo 80 Abasa, versículos 34 a 37. No dia ebeme que o homem fugirá de seu irmão, e de sua mãe e de seu pai, e de sua mulher e de seus filhos. Pois todo homem, naquele dia será um assunto adequado para ele.
É quando cada pessoa fugirá de seus parentes no dia do julgamento, por preocupação com seu próprio bem-estar. É importante que os muçulmanos entendam que o Islã não os aconselha a abandonar seus parentes, pois manter os laços de parentesco é um aspecto extremamente importante do Islã. Mas os encoraja a colocar todos em seu devido lugar em suas vidas. Isso significa que eles devem cumprir os direitos dos outros sem exagerar no significado, sem comprometer os deveres estabelecidos por Alá, o Exaltado, e seguindo as tradições estabelecidas do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Infelizmente, alguns vão longe demais e abandonam esses deveres mais importantes por amor e lealdade, equivocados a seus parentes. Isso os faz usar mal as bênçãos que receberam. Alguns até se esforçam para obter provisão ilegal e cometem pecados para agradar seus parentes. Este grande evento mostra claramente o lado negativo de fazer isso. Um muçulmano deve sempre apoiar os outros, especialmente seus parentes, no que é bom, mas nunca apoiá-los em coisas ruins, independentemente de quão próximo seja seu vínculo com eles, pois não há obediência à criação, se isso leva à desobediência a Alá, o Exaltado. Capítulo 5 Al-Maida, versículo 2. E cooperai na justiça e na piedade, mas não cooperai no pecado e na agressão. Além disso, esse grande evento ocorrerá entre as pessoas que, na maioria dos casos, compartilham uma conexão mais profunda do que uma pessoa tem com seus amigos. Então, se esse é o resultado dos parentes no dia do julgamento, pode-se imaginar o resultado dos amigos? Capítulo 25 Al-Furqan, versículo 28. Oh ai de mim! Eu queria não ter tomado aquele como amigo. A única maneira de as pessoas realmente se beneficiarem neste mundo ou no próximo é quando priorizam a obediência a Alá, o Exaltado, o que envolve usar as bênçãos que lhes foram concedidas de maneiras que agradem a ele, conforme descrito no Alcorão Sagrado e nas tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, acima de tudo, e ajudar uns aos outros neste objetivo final. Capítulo 43 Az-Zukhruf, versículo 67. Os amigos íntimos naquele dia serão inimigos uns dos outros, exceto os justos. O Além 19. Em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 4308, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou que ele é a primeira pessoa a interceder e a primeira pessoa cuja intercessão será aceita por Alá, o Exaltado, no dia do julgamento. Um muçulmano deve, portanto, se esforçar para se tornar digno da intercessão do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, realizando as ações que resultam nisso, como suplicar por isso depois de ouvir o chamado para a oração. Isso foi aconselhado em um hadith encontrado em Sunan An-Nasai, número 679. Mas isso exigiria que a pessoa comparecesse regularmente às orações obrigatórias em uma mesquita, em vez de oferecê-las em casa. A maior ação que resultará na intercessão é aprender e agir de acordo com as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Um muçulmano não deve viver em negligência, rejeitando esse dever, e então esperar a intercessão no dia do julgamento, pois isso está mais próximo de um pensamento positivo, que é censurável e sem valor real, comparado à verdadeira esperança na misericórdia de Alá, o Exaltado. Infelizmente, alguns muçulmanos que adotaram esse pensamento positivo esperam obter o paraíso por meio dessa intercessão, mesmo que não obedeçam a Alá, o Exaltado, cumprindo seus comandos, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência, de acordo com as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Esses muçulmanos devem perceber que, embora a intercessão seja um fato, alguns muçulmanos que terão sua punição reduzida por meio da intercessão ainda entrarão no inferno. Mesmo um único momento no inferno é realmente insuportável.
Portanto, deve-se abandonar o pensamento positivo e, em vez disso, adotar a verdadeira esperança, esforçando-se praticamente na obediência a Alá, o Exaltado, usando as bênçãos que lhes foram concedidas de maneiras que agradem a Ele. Além disso, o muçulmano que persiste na desobediência de Alá, o Exaltado, e assume que será salvo por essa intercessão, deve aceitar a realidade de que, devido à sua desobediência e atitude de zombaria, ele pode nem mesmo deixar este mundo com sua fé. Portanto, esse muçulmano deve estar mais preocupado em morrer como muçulmano do que em receber essa intercessão no dia do julgamento, que é reservada apenas para muçulmanos. O Além 20. Este ponto está conectado ao capítulo 101 Al-Qari'a, versículos 6 a 9. Então, quanto àquele cujas balanças são pesadas com boas ações, ele estará em uma vida agradável. Mas quanto àquele cujas balanças são leves, seu refúgio será um abismo. É importante que os muçulmanos avaliem regularmente suas próprias ações, pois ninguém, exceto Alá, o Exaltado, está mais ciente delas do que eles próprios. Quando alguém julga honestamente suas próprias ações, isso o inspirará a se arrepender sinceramente de seus pecados e o encorajará a realizar ações justas, o que envolve usar as bênçãos que lhe foram concedidas de maneiras que agradem a Alá, o Exaltado. Mas aquele que falha em avaliar regularmente suas ações, levará uma vida de negligência, pela qual fará mau uso das bênçãos que lhe foram concedidas. Essa pessoa achará a ponderação de suas ações no dia do julgamento extremamente difícil. Na verdade, isso pode muito bem fazer com que ela seja lançada no inferno. Um empresário inteligente sempre avaliará regularmente suas contas. Isso garantirá que seus negócios sigam na direção certa e que eles preencham toda a papelada necessária corretamente, como uma declaração de imposto de renda. Mas o empresário tolo não fará contas regularmente de seus negócios. Isso levará a uma perda de lucros e a uma falha na preparação correta de suas contas. Aqueles que não arquivam suas contas corretamente com o governo enfrentam penalidades que só tornam suas vidas mais difíceis. Mas o principal a ser observado é que a penalidade por não avaliar e preparar corretamente suas ações para as balanças do dia do julgamento não envolve uma multa monetária. Sua penalidade é mais severa e verdadeiramente insuportável. Capítulo 99, Az-Zawzala, versículos 7 a 8. Então, quem fizer um átomo de bem o verá, e quem fizer um átomo de mal o verá. Finalmente, um muçulmano não deve apenas evitar cometer pecados, mas também deve se esforçar para evitar usar as bênçãos que lhe foram concedidas de maneiras vãs. Coisas vãs podem não ser pecaminosas, mas como não são ações justas, elas levarão a arrependimentos no dia do julgamento, especialmente quando alguém percebe que as coisas vãs que fez poderiam ter sido colocadas no lado bom da balança do dia do julgamento se tivesse usado as bênçãos corretamente. Em alguns casos, uma ligeira diferença entre os dois lados da balança pode muito bem ser a diferença entre salvação e condenação. O Além 21. Este ponto está conectado ao capítulo 14 de Ibrahim, versículo 22. E Satanás dirá quando o assunto estiver concluído: de fato, Alá havia prometido a voces a promessa da verdade. E eu prometi a voces, mas eu os traí. Mas eu não tinha autoridade sobre voces, exceto que eu os convidei, e voces responderão a mim. Então não me culpem, mas culpem a si mesmos. É quando as pessoas no dia do julgamento tentarão culpar o diabo por seus pecados para transferir seu fardo de punição para ele. Mas este versículo deixa claro que esta é uma desculpa fútil e tola, pois o diabo apenas inspira as pessoas a cometer pecados. Ele não pode forçar fisicamente alguém a desobedecer a Alá, o Exaltado. Cada pessoa faz uma escolha de obedecer ou desobedecer a Alá, o Exaltado, usando as bênçãos que lhe foram concedidas correta ou incorretamente, e, portanto, enfrentará as consequências de sua escolha. Infelizmente, alguns não entendem este ponto importante.
Eles frequentemente cometem pecados e culpam os outros declarando que foram convencidos a agir dessa forma, ou declaram que, como outros estão cometendo pecados abertamente, isso de alguma forma lhes dá uma licença para agir da mesma forma. Da mesma forma que um juiz em um tribunal mundano nunca aceitaria essas desculpas, nem Alá, o Exaltado, no dia do julgamento. É importante que os muçulmanos não façam da cultura ou da moda os padrões para seu comportamento, pois isso os desencaminhará e eles ficarão sem desculpas válidas no dia do julgamento. Em vez disso, eles devem aderir aos ensinamentos do Islã, que simplesmente descrevem como uma pessoa deve se comportar em todas as situações. É hora de os muçulmanos abandonarem desculpas infantis e obedecerem sinceramente a Alá, o Exaltado, usando as bênçãos que lhes foram concedidas de maneiras que agradem a ele, conforme descrito no Alcorão Sagrado e nas tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, antes que cheguem a um dia em que suas desculpas não serão aceitas por Alá, o Exaltado. Se Alá, o Exaltado, rejeitará as desculpas daqueles que culpam o diabo quando ele é seu inimigo aberto e prometeu desencaminhá-los, como Alá, o Exaltado, aceitará qualquer outra desculpa para desobedecê-lo. O Além 22. Existem muitos hadiths que discutem a piscina celestial, como a encontrada em Sahih Bukhari, número 6579. Ele informa que leva um mês para atravessar todo o seu comprimento, seu cheiro é mais agradável que perfume, sua água é mais branca que leite, e quem bebe dela uma vez, nunca mais sentirá sede. O último ponto é extremamente importante, pois no dia do julgamento, as pessoas sentirão uma sede extrema e inimaginável. Por exemplo, o sol será trazido a 2 milhas da criação, o que fará com que as pessoas suem excessivamente. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2421. Não há dúvida de que todo muçulmano deseja beber desta piscina, independentemente da força de sua fé. Mas é importante notar que um muçulmano deve se esforçar para se tornar digno de beber dela, em vez de simplesmente esperar conseguir isso. Isso é alcançado cumprindo os comandos de Alá, o Exaltado, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência, de acordo com as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Além disso, os muçulmanos devem evitar a desobediência a Alá, o Exaltado, especialmente aquelas ações que impedem alguém de alcançar a piscina celestial. Por exemplo, um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 5996, adverte que alguns muçulmanos que inovaram coisas más no Islã serão detidos e impedidos de alcançar a piscina celestial. Outro hadith encontrado em Sunan an-Nasai, número 4, adverte que aqueles que apoiam e acreditam nas mentiras e ações erradas dos governantes injustos não alcançarão a piscina celestial. Portanto, é importante para os muçulmanos que desejam alcançar e beber da piscina celestial, evitar a desobediência a Alá, o Exaltado, e se esforçar em sua obediência sincera. O Além 23. As pessoas serão ordenadas a cruzar a ponte que será colocada sobre o inferno no dia do julgamento. Isso tem sido discutido extensivamente nos ensinamentos islâmicos, como o hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 6573. Ele avisa que ganchos extremamente grandes estarão na ponte que afetarão as pessoas de acordo com suas ações. Alguns serão lançados no inferno por eles, alguns serão submetidos a grande tortura antes de cruzarem a ponte, outros enfrentarão apenas ferimentos mínimos deles, e, finalmente, os justos não serão prejudicados por eles. Outro hadith encontrado em Sahih Muslim, número 455, avisa que a ponte é mais estreita do que um fio de cabelo e mais afiada do que uma espada. O importante a aprender com isso é que cada pessoa cruzará a ponte de acordo com suas ações. Portanto, é importante que os muçulmanos não negligenciem nenhum dever se desejarem cruzar a ponte com segurança.
Eles devem obedecer sinceramente a Alá, o Exaltado, usando as bênçãos que lhes foram concedidas de maneiras que agradem a Ele, conforme descrito no Alcorão Sagrado e nas tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Não se deve negligenciar isso, e simplesmente esperar que eles cruzem a ponte magicamente, sem serem afetados. Além disso, a facilidade com que uma pessoa cruzará esta ponte será um espelho do quanto ela permaneceu firme no caminho reto do Islã neste mundo. Este caminho reto é o caminho do Alcorão Sagrado e das tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Capítulo 3 Ali-Imran, versículo 31. Dice: Se amais a Deus, seguime, Deus vos amará e perdoará os vossos pecados. Qualquer um que abandone este caminho não cruzará esta ponte com sucesso. Simplificando, quanto mais alguém permanecer firme no caminho reto neste mundo, aprendendo e agindo no Alcorão Sagrado e nas tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, mais fácil será cruzar a ponte sobre o inferno no dia do julgamento. O caminho reto foi esclarecido neste mundo, então as pessoas não têm desculpas. O Além 24. A coisa a lembrar é que, na realidade, cada pessoa que vai acabar no inferno leva o fogo, que eles encontrarão no inferno, com eles deste mundo na forma de seus pecados. Quando um muçulmano grava esta realidade em sua mente, eles observarão cada pecado, maior ou menor, como um pedaço de fogo insuportável. Da mesma forma que uma pessoa evita o fogo neste mundo, eles devem evitar os pecados, pois é um fogo oculto que será mostrado a eles na outra vida. Além disso, um muçulmano não deve viver em descuido e acreditar que pode simplesmente reivindicar amor por Alá, o Exaltado, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, e os companheiros, que Alá esteja satisfeito com eles, sem apoiar esta declaração verbal com ações. Se isso fosse verdade, então os companheiros, que Alá esteja satisfeito com eles, não teriam se esforçado tanto na obediência a Alá, o Exaltado, e eles, sem dúvida, entenderam o Islã e o dia do julgamento melhor do que as pessoas depois deles. Simplificando, uma declaração de amor sem ações não salvará ninguém do inferno. Na verdade, ficou claro que alguns muçulmanos entrarão no inferno no dia do julgamento. O muçulmano que abandona a obediência sincera a Alá, o Exaltado, usando as bênçãos que lhe foram concedidas de maneiras que agradam a ele, conforme descrito no Alcorão Sagrado e nas tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, deve entender que sua atitude pode fazer com que perca a fé antes da morte, de modo que entre no dia do julgamento como um não muçulmano, o que é a maior perda. Da mesma forma que não se entra em uma batalha sem armadura e escudo, um muçulmano não deve entrar no dia do julgamento sem a armadura e o escudo da obediência a Alá, o Exaltado. Caso contrário, da mesma forma que o soldado que não tem proteção, provavelmente será prejudicado, assim também será um muçulmano que chegar ao dia do julgamento sem a proteção fornecida pela obediência a Alá, o Exaltado. Um muçulmano deve se lembrar de que os luxos e prazeres do mundo material que eles desfrutaram não os farão se sentir melhor se eles acabarem no inferno. Na verdade, isso só os fará se sentir pior. O Além 25. É importante notar que alguém só entrará no paraíso pela misericórdia de Alá, o Exaltado. Isso foi confirmado em um hadith, encontrado em Sahih Bukhari, número 5673. Isso ocorre porque toda ação justa só é possível pela misericórdia de Alá, o Exaltado, na forma de conhecimento, inspiração, força e oportunidade de fazer a ação. Esse entendimento impede que alguém adote o orgulho, o que é vital evitar, pois apenas um átomo de orgulho é necessário para levar uma pessoa ao inferno. Isso foi alertado em um hadith, encontrado em Sahih Muslim, número 267.
Além disso, um muçulmano deve entender que essa misericórdia de Alá, o Exaltado, na forma de atos justos, é na realidade uma luz que se deve reunir neste mundo se desejar obter uma luz guia na outra vida. Se um muçulmano vive em negligência e se abstém de reunir essa luz no mundo, usando as bênçãos que lhe foram concedidas de maneiras que agradam a Alá, o Exaltado, conforme descrito no Alcorão Sagrado e nas tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, então, como ele pode esperar receber essa luz guia na outra vida? Todos os muçulmanos desejam habitar o paraíso com os maiores servos de Alá, o Exaltado, como o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Mas é importante entender que simplesmente desejar isso sem ação não fará com que se torne realidade. Caso contrário, os companheiros, que Alá esteja satisfeito com eles, teriam feito isso. Simplificando, quanto mais alguém se esforça em aprender e agir de acordo com as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, mais perto estará dele no além. Se alguém escolher um caminho diferente do seu neste mundo, então como pode acabar com ele no próximo mundo? Além disso, os ensinamentos islâmicos deixam claro que o paraíso será concedido àqueles que apoiaram sua declaração verbal de crença com ações. Então, nunca se deve ser enganado a acreditar no contrário. Aquele que falha em apoiar praticamente sua declaração verbal de fé, deve estar mais preocupado em deixar este mundo sem sua fé, pois a fé é como uma planta que deve ser nutrida com ações, caso contrário, pode muito bem morrer. Capítulo 16 Anal, versículo 32. Aqueles que os anjos levarem na morte sendo bons e puros. Os anjos dirão, a paz esteja com voces. Entrem no paraíso pelo que voces costumavam fazer. A maior bênção do paraíso é observar fisicamente Alá, o Exaltado, o que é discutido em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 7436. Se um muçulmano deseja obter essa bênção inimaginável, ele deve se esforçar praticamente para atingir o nível de excelência mencionado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 99. É quando alguém realiza ações como a oração, como se pudesse observar Alá, o Exaltado, ignorando-os. Essa atitude garante a obediência persistente e sincera a Alá, o Exaltado. Espera-se que aquele que se esforça para esse nível de fé receba a bênção de observar fisicamente Alá, o Exaltado, na outra vida. O Além 26. Eu tive um pensamento que eu queria compartilhar. Uma das principais razões pelas quais a adoração de falsas divindades é comum na sociedade é devido à intenção subjacente de absolver-se de ser responsabilizado por suas ações. Os não-muçulmanos de Meca, durante o tempo do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alegaram que adoravam ídolos para se aproximarem de Alá, o Exaltado, pois seus ídolos representavam diferentes seres sagrados como anjos, que eram próximos e amados por Alá, o Exaltado. Ao adorá-los, eles acreditavam incorretamente que os ídolos intercederiam em seu nome no dia do julgamento na corte de Alá, o Exaltado, resgatando-os assim de serem responsabilizados por suas ações. Aos olhos deles, isso era um bilhete grátis para fazer o que quisessem, pois não seriam responsabilizados por suas ações por causa dessa intercessão. Capítulo 10 Yunus, versículo 18. Eles adoram além de Alá. Aquilo que não os prejudica nem os beneficia, e dizem: estes são os intercessores junto a Alá. E capítulo 39 Az-Zumar, versículo 3. E aqueles que tomam protetores além dele, dizem: nós somente os adoramos para que eles possam nos trazer mais perto de Alá e me posisao. Na verdade, Alá julgará entre eles sobre aquilo sobre o qual eles divergem. Na verdade, Alá não guia aquele que é um mentiroso. Infelizmente, uma atitude semelhante se insinuou nas mentes de alguns muçulmanos que adotam uma crença semelhante, pela qual tentam encontrar alguém que seja considerado santo e próximo de Alá, o Exaltado, e se esforçam para agradá-lo agradando-os,
por meio de presentes e, em alguns casos, mostrando-lhes um nível doentio de respeito e reverência. Seu objetivo é fazer com que essas pessoas santas intercedam por eles na corte de Alá, o Exaltado, neste mundo e no outro. Embora suplicar pelos outros seja lícito, e a intercessão no dia do julgamento em nome dos crentes seja um fato estabelecido, isso não significa que alguém seja absolvido de ser responsabilizado por suas ações. Pensar o contrário é apenas zombar dessas realidades. Essa crença incorreta levou muitos muçulmanos a adotarem o pensamento positivo, pelo qual acreditam que podem desobedecer aberta e persistentemente a Alá, o Exaltado, mas escaparão de qualquer tipo de responsabilidade, por meio da intercessão dessas pessoas sagradas. Se isso fosse verdade, os companheiros que Alá esteja satisfeito com eles, tinham as súplicas e a ajuda do homem mais sagrado de todos, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Mas eles constantemente temiam sua responsabilidade e, portanto, persistiam na obediência sincera de Alá, o Exaltado, que envolve usar as bênçãos que alguém recebeu de maneiras que agradam a ele, conforme descrito no Sagrado Alcorão e nas tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Em vez de tentar encontrar uma maneira de escapar da inevitável responsabilidade de alguém, eles deveriam se esforçar para se preparar para isso, cumprindo os comandos de Alá, o Exaltado, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência, de acordo com as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Caso contrário, eles podem muito bem encontrar uma responsabilidade estrita e difícil em um grande dia. O Além 27. Eu tive um pensamento que queria compartilhar. Uma das objeções dadas por aqueles que negam o dia do juízo é que eles acham difícil acreditar que Alá, o Exaltado, irá reunir o pó e os ossos das pessoas, que na maioria dos casos foram espalhados e misturados com a terra e outras coisas, como água, como aqueles que têm seus corpos cremados e os restos mortais espalhados em um oceano. O fato de Alá, o Exaltado, ser onisciente, indica que ele está totalmente ciente da localização de cada partícula que compõe um ser humano, e ele também tem o poder e o controle para reunir essas partículas novamente. Para entender isso, deve-se refletir sobre os diferentes alimentos que comem e itens que compram. Esses alimentos e itens são feitos de diferentes partes que são cultivadas em diferentes partes do mundo. Eles são reunidos em um único local para fabricar o item ou fazer o alimento, que é então entregue a uma loja ou diretamente a um cliente. Se os humanos têm a capacidade de reunir diferentes ingredientes e partes de todo o mundo para fabricar um item ou fazer um prato de comida, então por que é surpreendente que Alá, o Exaltado, o Onisciente, o Todo-Capaz, reúna as partículas de uma pessoa para dar-lhes vida novamente, assim como ele lhes deu vida pela primeira vez? Nenhum erro ocorrerá com este processo, pois Alá, o Exaltado, está totalmente ciente das características únicas de cada um, como seu DNA e impressões digitais. Capítulo 75 Al-Qiyama, versículos 3 a 4. Pensa o mem que na OLH juntaremos os osos. Sim. Somos capaces até de LH juntar as pontas dos dedos. O Além 28. Eu tive um pensamento que queria compartilhar. Uma atitude comum que é frequentemente encontrada entre não muçulmanos tornou-se aparente também entre muçulmanos. Aqueles que não acreditam no dia do julgamento frequentemente alegam que, mesmo se fosse real, eles fariam as pazes com Alá, o Exaltado, naquele dia. Infelizmente, essa atitude também afetou muitos muçulmanos que se afastam da preparação prática para o dia do julgamento, que envolve usar as bênçãos que foram concedidas de maneiras que agradam a Alá, o Exaltado, conforme descrito no Alcorão Sagrado e nas tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, e simplesmente alegam que farão as pazes com Alá, o Exaltado, no dia do julgamento.
O problema em acreditar que essa atitude levará ao sucesso no dia do julgamento é que se adota uma crença incrivelmente desrespeitosa e rude sobre Alá, o Exaltado. Eles começam a acreditar que Alá, o Exaltado, tratará aquele que o ignorou e seguiu seus desejos igualmente ao fazedor do bem, aquele que usou as bênçãos que lhe foram concedidas de maneiras agradáveis a Alá, o Exaltado. Se um juiz mundano se comportasse dessa maneira, seria altamente criticado e até mesmo demitido de seu posto, pois isso contradiz completamente a justiça. Como Alá, o Exaltado, é o todo justo, como um muçulmano pode acreditar e atribuir uma atitude tão negativa a ele? Alá, o Exaltado, estender sua infinita misericórdia à criação é uma coisa, mas permitir que aqueles que persistiram na desobediência e prejudicando os outros escapem das consequências de suas ações é simplesmente injusto, algo que Alá, o Exaltado, não faria. Além disso, se Alá, o Exaltado, fosse perdoar a todos, independentemente dos atos que cometeram, então isso torna a vida neste mundo sem sentido, pois o propósito deste mundo é diferenciar entre aqueles que fizeram o bem e aqueles que não fizeram. Criar coisas sem sentido desafia diretamente a infinita dignidade, majestade e sabedoria de Alá, o Exaltado. Como alguém que acredita nele pode então atribuir uma coisa tão tola a ele? Para concluir, um muçulmano nunca deve ser enganado pela falsa crença de que fará as pazes com Alá, o Exaltado, no dia do julgamento. O lugar das ações é este mundo, enquanto o dia do julgamento é apenas o lugar das consequências. Portanto, é preciso se preparar para essas consequências, usando as bênçãos que lhe foram concedidas de maneiras que agradem a Alá, o Exaltado, conforme descrito no Alcorão Sagrado e nas tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Capítulo 30 Ar-Rum, versículo 57. Então, naquele dia, suas desculpas não beneficiarão aqueles que errarão, NM serão solicitados a apaciguar, Alá. E capítulo 45 Al-Jathia, versículo 21. Ou pensam aqueles que praticam o mal que os tornaremos iguais aos fiéis que praticarão o bem, na vida e na morte. Mal é o que julgam. O Além, 29. Eu tive um pensamento, que eu queria compartilhar. Há muitos fatores que impedem um muçulmano de se preparar praticamente para o dia do julgamento, o que envolve usar as bênçãos que lhe foram concedidas de maneiras que agradem a Alá, o Exaltado, conforme descrito no Alcorão Sagrado e nas tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, mas apenas um dos fatores mais sutis será discutido. Na grande maioria dos casos neste mundo, uma pessoa que falha em uma tarefa ou atividade específica recebe uma segunda chance. Em alguns casos, a segunda chance é direta, como refazer um teste de direção reprovado, e em outros casos a segunda chance é indireta, como um divorciado se casando com outra pessoa. O conceito de segundas chances também se aplica em questões religiosas. Por exemplo, todos experimentam a irmã da morte, o sono, e a maioria dessas pessoas recebe outra chance de obedecer sinceramente a Alá, o Exaltado, quando a vida é restaurada a elas quando acordam. Capítulo 39 Az-Zumar, versículo 42. Alá pega as almas no momento de sua morte, e aquelas que não morrem, ele pega durante seu sono. Então ele guarda aquelas para as quais ele decretou a morte, e libera as outras por um termo especificado. De fato, nisso há sinais para um povo que dá atenção. Este conceito de segundas chances frequentemente fica tão gravado na mente de um muçulmano que, subconscientemente, eles começam a se comportar como se fossem receber uma segunda chance no dia do julgamento, se não se prepararem adequadamente para isso. Esta é uma ilusão sutil e um truque do diabo que um muçulmano deve ter cuidado para evitar. É tão sutil que alguém pode se comportar praticamente dessa maneira sem perceber, simplesmente porque está sob a suposição de que, assim como sempre teve uma segunda chance neste mundo, de alguma forma a receberá no dia do julgamento também.
A melhor maneira de combater essa ilusão sutil é fortalecer a fé. Isso só é alcançado por meio do aprendizado e da ação sobre os ensinamentos do Alcorão Sagrado e as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, para que a pessoa permaneça firme na preparação prática para o dia do julgamento em todos os momentos, o que envolve usar as bênçãos que lhe foram concedidas de maneiras que agradem a Alá, o Exaltado. Capítulo 31 Luqman, versículo 33. De fato, a promesa de Alá e a verdade, então não deixe que a vida mundana o engane e não seja enganado sobre Alá pelo enganador. Isto é Satanás. Todos os louvores são para Alá, Senhor dos mundos, e que a paz e as bênçãos estejam com seu último mensageiro, Mohammed, sua nobre família e companheiros. Mais de 400 e-books, audiolivros, infográficos, podcasts e blogs gratuitos disponíveis em nosso site www.sharkpod.com.